Ricardo Loura, Petrópolis, né? Boa noite, colegas. Seja bem-vindo, professor. Fica aqui do meu lado. Como de praxe, eu vou dar alguns avisos antes de anunciar o nosso palestrante. Lembrar que no próximo, a sequência de professores do curso online, teremos a Kelly Rica, no dia 31, a Roberta Cardoso, no dia 7/8, Ricardo Louro, dia 14/8, Marcelo Ferraz, dia 21, Vinícius Salgado, 28, Ricardo Matos, 4/9, João Abreu, 11/9 e Liana Pinheiro, dia 18/9. Dando continuidade ao nosso projeto Interior Ativo, amanhã nós estaremos em São João da Barra. Infelizmente, eu não vou poder participar, que vou ter outra atividade aqui do Conselho. Dia 27, estaremos no Rio de Janeiro e no dia 1º de agosto, em Barra do Piraí. Dentro do projeto Vamos Sorrir, Juntos pela Odontologia, estaremos dia 4/8 em Paulo de Fronten, dia 11/8 em Bom Jesus de Itabapoana e dia 17/8 em Volta Redonda. Lembrar que hoje nós faremos, para vocês que chegaram agora, sorteio de 2 ingressos para os presentes, para o curso, uma parceria com o curso de Planejamento e Reabilitação Oral com Tecnologia Digital, que será realizado dia 28 e 29 de julho, uma parceria com os professores Marco Antônio Guedes e Vitor Guedes. O curso vai ser teórico e prática, 16 vagas, 2 vão ser contemplados aqui hoje. Então, vocês 4, por enquanto, estão brigando 50% aí, né? Falar que hoje a gente tem, numa parceria com a SBOE, uma indicação do nosso presidente, eterno presidente, Marcelo Fonseca, o professor Heitor Bernardes Cosenza. Ele vai abordar o tema Odontologia Estética Integrada com o objetivo de ser conservador. Dentro do seu currículo, nós podemos destacar, ele se formou pela Faculdade de Bauru, a USP de Bauru, ele é mestre em Prontodontia pela USC de Bauru, fez imersão com o professor Scopin, ele faz questão de frisar isso, no Senac de São Paulo, e é coordenador da especialização em prótese dentária da F1 Cursos, que fica em São José do Rio Preto, São Paulo. Seja muito bem-vindo, Heitor. Tá? Muito obrigado. Em nome do Conselho do Rio, eu agradeço a sua presença ciceida. Você vem lá de longe para poder ministrar. É isso aí. Em nome dos amigos, eu já agradeço. Tá bom? Seja bem-vindo. E aí, pessoal, boa noite. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma experiência nova, tá? Dar uma palestra num estúdio. Na verdade, montei minha salinha de aula virtual. Quem me segue na rede social já tem visto alguns vídeos. Eu já montei um portal de vídeos onde eu compartilho bastante, um pouco da minha experiência. E hoje eu vou aproveitar esse outro canal para também continuar o meu trabalho, que é o trabalho de unir nós, profissionais da odontologia. Unir com um objetivo. Eu acredito que a união nossa, ela só acontece através de coisas como essa aqui. Compartilhar conhecimento. Quando nós, dentistas, passamos a conversar sobre a parte técnica, nós, dentistas, passamos a nos ajudar em relação ao conhecimento técnico e ao aprendizado, nós nos tornamos amigos. Então, se na semana passada foi o Dia Internacional do Amigo, eu acho que ser amigo é se preocupar com o que o outro está pensando, ser amigo é demonstrar afeto, ser amigo é demonstrar que deseja e tem como objetivo fazer da vida do outro uma vida melhor. E esse é o meu objetivo. O meu objetivo e o meu trabalho, ele envolve bastante a rede social, e é por isso que eu aceitei de pronto vir aqui no CRO, porque o CRO do Rio de Janeiro está dando um exemplo que deveria ser seguido para todos os CROs. Colocar conhecimento gratuito, conhecimento no teu celular, conhecimento que vai ser valioso para a sua clínica. Eu vou mostrar aqui casos meus, casos que foi eu que resolvi do começo ao fim, e eu vou mostrar
todas as técnicas que foram utilizadas. A minha palestra tem como tema uma odontologia integrada e com o objetivo de ser conservador. Qual que é o objetivo dessa apresentação? O objetivo dessa apresentação é passar para vocês uma forma ou formas de pensar para que a gente faça uma lesão menor no paciente. Essa forma de pensar muitas vezes envolve diferentes técnicas. Eu estou falando para vocês, já começando uma crítica ao excesso de indicação da faceta laminada. A faceta laminada não é indicada para todos os casos, infelizmente. Postei isso hoje. Se você estiver indicando 6 facetas para todo mundo, comece a repensar, porque eu tenho certeza, principalmente em pacientes jovens, que você poderia estar fazendo pequenos acréscimos de resina e associado à indicação de facetas nos locais mais necessitados, os locais onde você precisa fazer uma cobertura total do elemento dental. Paciente nenhum vai no teu consultório, paciente nenhum nos procura para ser cortado, para sofrer, para gastar dinheiro. Paciente não nos procura para colocar um pino de titânio no osso. Não nos procura para sofrer um processo que é doloroso, desconfortável, é longo e principalmente tem que desembolsar uma boa grana. O paciente nos procura por causa do maior valor da odontologia, o valor de sorrir e mastigar com segurança, com um cheiro bom, sem dor. Então, tudo o que você pensar no seu consultório, todo tipo de tratamento que você pensar, se coloca no lugar do paciente em relação à técnica que você vai escolher. O valor nosso é fazer sorrir. Não tem nada a ver com faceta, não tem nada a ver com resina, não tem nada a ver com gengiva, não tem nada a ver com implante. Nós aprendemos essas técnicas para poder fazer sorrir. Mas o nosso objetivo tem que ser esse. Fazer o paciente sorrir. Sorrir de várias formas. Sorrir porque ele voltou a mastigar com segurança, com uma prótese fixa. Sorrir porque ele resolveu um problema de dor. Sorrir porque ele teve uma boa experiência. Então, o meu caminho e o meu objetivo é que eu consiga guiar o máximo de pessoas possíveis no caminho de fazer uma odontologia honesta, uma odontologia de resultado, uma odontologia que vai realmente entregar esse valor. Porque esse valor, depois que você aprende a entregar, dificilmente você vai ter um consultório com pouco movimento. Dificilmente você vai ter o insucesso. Já que as pessoas entram no teu consultório, mostram para você o que elas precisam e você tem a capacidade de entregar. Então, meu objetivo é te ajudar nesse caminho, o caminho de descobrir técnicas, o caminho de aprender manobras que realmente deem resultado. Então, eu estou sempre em contato com dentistas, eu respondo 100% dos directs que me vêm pelo Instagram. Tá? Então, se você fizer uma busca lá do meu perfil, Heitor Cossenza, você vai ver um perfil que é bastante movimentado, um perfil que é bastante comentado e um perfil que rola bastante troca de conhecimento, todo dia uma dica, toda vez que eu estou no meu consultório eu tenho inspiração e eu mostro alguma coisa que eu fiz no dia que realmente funcionou. Tá? Então, quando a gente pensa em ser conservador, infelizmente, vem na cabeça de todo mundo essas facetas fininhas. Mas vamos tomar cuidado, porque isso aqui, por mais fino que seja, já é uma grande agressão ao dente. Isso aqui, por mais fino que seja, já não é mais natural. Então, o teu paciente que entrou para isso aqui, entrou para a faceta laminada, nunca mais vai voltar atrás. É lógico, se ele realmente vai ter benefício, é válido você fazer o preparo. É válido você fazer com muito critério os desgastes necessários para a adaptação de facetas fininhas. Mas, se você não conseguir entregar para ele um sorriso maravilhoso, se você não conseguir entregar para ele um sorriso mais claro, aí você pode estar trazendo para ele um dano irreversível. Olha esse caso aqui. Esse caso é um caso em que eu troquei 4 facetas laminadas. Só que a paciente, ela me trouxe fotos de como eram os dentes dela. Olha essas 2 fotos antigas dela, de antes do primeiro tratamento,
E olha o preparo que eu me deparei quando essa paciente, quando eu desmontei as peças que ela já tinha. Então ela fez 4 elementos de cerâmica com preparos extremamente invasivos, preparos que realmente trouxeram muitos danos à paciente. E aí nós refizemos o tratamento e com mais critério, mais cuidado ainda, já que a gente estava trabalhando mais próximo ainda da polpa. Esse é um outro caso que já mostra assim, ó, um caso de dentes apinhados, cores diferentes entre os dois centrais, um caso que em muitos e muitos locais seria proposto fazer 6 facetas laminadas. Dentes que possuem halos, dentes que possuem mamelões de desenvolvimento, regiões translúcidas, vários efeitos, detalhes, texturas que são extremamente difíceis de se fazer com uma peça de cerâmica. Então, como que eu vou chegar para o paciente e falar assim, peraí, eu vou desgastar toda essa coisa maravilhosa que a tua natureza te deu para te colocar 6 elementos brancos e lisos, que são, tudo bem? Que são as facetas laminadas que nós temos visto por aí. Então, a escolha nossa foi o clareamento exclusivamente nos 2 dentes que eram mais escurecidos, e depois novas restaurações de resina composta, mantendo a naturalidade do sorriso da paciente. Uma paciente que hoje, a única interface que ela pode ter de infiltração é onde teve as resinas, que são nessas classe 3 aqui. Todo o restante são dentes totalmente rígidos. Então, esse passo que a gente dá para fazer a faceta é um passo que tem que ser muito bem dado. A gente tem que estar alinhado com o resultado final, senão a gente está invadindo, degradando, desgastando e não está entregando o valor que a gente precisa entregar na nossa profissão. Vamos ver mais um caso aqui, ó. Esse caso, o paciente traumatizou esses 2 centrais. Um central teve uma necrose acética e o outro central não. Esse central teve o canal tratado, foi feita endodontia. E esse central aqui, foi feita uma classe 4 quando ele era muito jovem. Essa classe 4 foi desgastando. E aí? E a indicação de faceta laminada? Como é que a gente pensa nisso? Que momento? O que eu vou fazer? Aqui, na minha opinião, é indicado para resina composta. Olha a vantagem de você ter resina composta aqui. Você tem uma interface de união do material restaurador numa área de fácil higienização, uma área com bastante esmalte, uma área bem fácil de você dar manutenção, porque manutenção você vai ter que dar. Se eu levo a minha faceta lá na cervical, aí daqui 2, 3 anos eu tenho um cimento pigmentado, que não quer dizer que ela está falida, mas eu preciso da manutenção. Como é que eu vou fazer essa manutenção? Então aqui eu tenho uma manutenção muito simplificada, aqui não. Na minha boca eu tenho um central faturado. É uma faceta, é uma restauração classe 4, não é uma faceta. Entendeu? Então por quê? Porque tem 20 anos a minha restauração, já foi feita pela 3ª vez e eu não tive um aumento do desgaste dos meus dentes. Então, eu estou mantendo a primeira lesão que eu tive. Eu fraturei um dente e eu tive que ter esse dente restaurado. Mas não está sendo aumentado esse desgaste para fazer o próximo tratamento ou a manutenção. Então, nesse caso, a minha opção foi fazer a resina classe 4 aqui, que não é uma resina simples de fazer. Ela segue alguns princípios, como a realização de um bisel para que você tenha transição do material. Depois faz-se a concha palatina através do enceramento. E aí nós vamos fazer a estratificação da resina composta com as várias cores de dentina, as cores mais translúcidas, algumas resinas de corpo e também a produção do halo, que é uma das características mais importantes de naturalidade desses dentes aí. E por fim, uma anatomia, uma anatomização de acordo com o que era o dente do lado direito. Afinal, esse dente tinha uma preservação de forma, só não estava resolvido o problema de cor. Esse aqui foi tentado fazer um clareamento interno nele mais de uma vez e não tivemos sucesso.
Então, depois nós decidimos fazer esse dente em cerâmica. Qual é o limite da resina composta? O limite da resina composta é você. Eu estou falando mais para a câmera, vocês me desculpem. Tá? O limite da resina composta é o cirurgião dentista. O limite da resina composta é o conhecimento e o treinamento prático para conseguir desenvolver a habilidade. Porque a resina composta, hoje, ela tem resistência para fazer grandes reconstruções. Ela tem resistência para reconstruir praticamente uma face inteira de um dente, ou uma oclusal inteira. Eu estou aqui defendendo a resina composta, eu não dou aula de resina composta, mas eu sou reabilitador. Eu tento fazer para o meu paciente o que é melhor na situação dele. Por isso eu decidi conhecer as técnicas e aprender a realizar, para que eu pudesse ter essa ferramenta na minha mão. Ok? Então, esse material aqui, ele praticamente não tem limite. Tá? Uma outra coisa interessante dele, se você fez e precisa dar um retoque, essa forma aqui eu não gostei muito dela, na outra sessão você vai lá e dá um retoque, sem prejuízo nenhum, nem para você nem para o paciente. Então, ela também é um material extremamente versátil. Quem quiser se desenvolver, é só fazer curso. Eu tenho certeza que vai dar retorno, porque a resina composta realmente é algo que funciona, é um super do material. Mas eu não quero super indicar também. Eu não acho que existe um material para tudo, eu não acho que existe uma técnica para tudo, nem uma especialidade para tudo. Então aqui nós decidimos fazer essa classe 4 com resina composta, e esse foi o resultado final. Nós temos um incisivo que metade dele é fraturado, foi reconstruída essa metade, tentando copiar os efeitos que tem nesse lateral. E aí depois, esse central aqui, ele já vai ter que receber uma coroa. Tá? Por que coroa? Porque eu preciso aqui de 1,5 mm de espaço para conseguir fazer uma cerâmica que seja igual a essa aqui. Então eu tenho que realmente desgastar esse aqui. Olha só como é interessante, né? A gente está sendo extremamente conservador aqui, mas aqui para obter resultado, a gente tem que fazer uma coroa. Então, minha indicação como é que eu penso no meu consultório do ponto de vista estratégico em relação à resina composta e à cerâmica. Se você vai fazer reconstruções parciais, resina composta. Fechamento de diastema, reconstrução de pontas, restaurações classe 4, classe 3, classe 5. Se você vai fazer uma cobertura total do dente, aí eu já indico para os meus pacientes fazer com cerâmica. E essa cerâmica ela vai ser fina ou ela vai ser mais grossa se eu precisar mascarar uma cor feia de um substrato, de um dente com canal tratado, um dente traumatizado. Então, nós fizemos sulcos de orientação do desgaste. E esse dente foi desgastado para se fazer uma coroa. É uma coroa? É coroa. Coroa é bem mais invasivo do que isso. Um segredo importante aqui, nesse preparo, é o seguinte. Você reduziu o preparo. Como tem que reduzir bastante, você vai invariavelmente cair em dentina, vai prejudicar sua adesão, então é interessante que você faça uma coroa, para você explorar propriedades de retenção e não de adesão. Aí você coloca o fio retrator e mexe um pouquinho no preparo, para que esse preparo fique no nível subgengival. Tá? Então, uma dica importante para você obter bastante sucesso nos seus casos de substrato bastante escurecido. Você fazer um preparo subgengival. Como fazer um preparo subgengival com segurança? Olha aqui, ó, foi feito o preparo, depois nós colocamos o fio retrator e aí a gente tem a margem do preparo onde estão as pontas das setas aqui, ó. Então, agora nós vamos repreparar. E esse repreparo é feito no microscópio. E quando a gente remover o fio, a gengiva volta para a posição e nós temos um preparo subgengival, sem invadir espaços biológicos. Então a gente tem condição de dar saúde. Como nesse outro caso aqui, ó. Esse caso é um caso que eu vou mostrar já já. É um caso de substratos extremamente escuros, que foi feita uma cirurgia de enxerto conjuntivo para melhorar o aspecto gengival. E aí no final, coroas adaptadas no nível subgengival. Por quê? Porque o substrato é muito escuro. Então, como é que eu vou mostrar esse substrato no nível no sorriso do paciente? Eu preciso cobrir isso aí. Tá? Depois que
nós fazemos esse preparo, aí nós inserimos mais um fio e fazemos uma moldagem com fio retrator. Estamos falando dessa moldagem que muita gente acredita que traz retração do tecido gengival. Tecido gengival saudável, bem posicionado, técnica adequada, na hora de você fazer a inserção, você utilizar o teu insersor de frente para a raiz e não de frente para o tecido, fazem com que você tenha muita previsibilidade nesse tipo de moldagem e você tenha realmente uma adaptação muito precisa dessa tua coroa no teu dente que vai ser restaurado. Depois disso, nós fizemos uma coroa provisória e aí a gente utiliza faceta de estoque. Esse é um outro caso, que eu gravei essa técnica. O começo para o sucesso dessa técnica é um preparo bem definido. E aí nós utilizamos uma faceta de estoque, uma faceta de resina acrílica para fazer a nossa coroa provisória. Então você faz uma coroa provisória, uma coroa que tem boa adaptação e uma coroa que vai respeitar o perfil de emergência e não vai compactar esse tecido mole. Então uma semana depois, nós temos tecido bem adaptado, tecido gengival saudável, por causa de uma coroa bem adaptada. Aí nós estamos aguardando o técnico entregar a peça. Chegou a peça e aí vem mais um desafio. Nós estamos tentando copiar um central. Esse é o grande desafio. Vou passar um segredo que funciona na clínica do dia a dia. A cor é dividida em 3 dimensões. Matiz, valor e croma. Matiz é a cor propriamente dita. Pode ser amarelo, laranja, marrom, vermelho. Croma é o quanto dessa cor está saturado. Então você tem um marrom, ele pode ser um marrom mais escuro, ele pode ser um marrom que tende para o branco. Então ele é um marrom menos saturado, ele tem menos croma. Agora, principalmente hoje em dia, as peças são tão finas e tão claras que elas praticamente não têm croma. Então elas são tão brancas que elas não têm croma, elas não são saturadas. Resumindo, a cor dela quase não aparece, porque ela é quase branca. Então você tem que acertar só o quê? O brilho, que é o valor. Olha só, essa faceta, essa coroa, ela veio um pouquinho mais escura. Tá? Tem 2 manobras aqui que podem ajudar a gente a deixar um pouquinho mais clara. Ela foi feita em silicato de lítio, foi maquiada por um ceramista que é lá de São José do Rio Preto, que é o Juliano Vasconcelos. Essa maquiagem por fora é que dá um pouquinho de saturação nessa região cervical aqui, ó. Então essa maquiagem ela deixa um pouquinho marrom. Na verdade ela é marrom mesmo ou alaranjada, tá? Então o que a gente pensou aqui? Eu posso passar uma borracha aqui e remover parcialmente a maquiagem. Vou deixar ela um pouco mais clara. Essa é uma das formas de aumentar o valor de uma coroa ou de uma faceta maquiada, que geralmente é o que se faz com o de silicato de lítio. A outra forma de aumentar o valor é utilizar um cimento mais claro. Tá? Então, quanto mais cores de cimento você tiver, melhor. Aqui foi utilizado o Variolink. Eu ainda tenho algumas cores do Variolink 2, então ainda tenho disponível algumas cores que já não estão mais no mercado. Agora, da Ivoclar, são 2 cimentos que estão no mercado, Variolink N e Variolink Static. Quem quiser ver as diferenças desse cimento, eu fiz um vídeo. Esse vídeo está lá no meu portal de vídeos. Então você acessa aí, f1cursos.com.br/vídeos. Aí depois que você acessar, você busca lá Variolink, ou você busca cimento, você busca, ou você faz uma busca manual mesmo. O vídeo vai aparecer na sua frente. Você vai poder ver um vídeo de 10 minutos eu comparando as 2 caixas, o que vem, para que serve e as diferenças entre esses cimentos. Dá para resolver esses casos estéticos com qualquer um dos 2. Cada um tem uma vantagem e uma desvantagem, que você vai poder ver lá no vídeo, ok? Bom, nesse caso, eu passei uma borracha, diminui um pouquinho a saturação da peça, coloquei um cimento de alto valor. Tá? Um cimento que no Variolink 2 é o Bleach XL, e no Variolink Static provavelmente vai ser o número 2. Eu não tenho de cabeça agora, porque eu ainda uso bastante o XL. E aí foi cimentada a peça, aqui é logo após a cimentação. E eu gosto de fazer cimentação de coroa
com fio retrator. Então já removo esse fio retrator, já vem o cimento, os excessos de cimento. Isso é um dos pontos importantes para você conseguir saúde do teu tecido. Essa aqui é a situação logo após cimentada. E esse é o trabalho final. Tá? Então nós devolvemos para o paciente a linha das incisais, o formato. Nós devolvemos as características incisais. Nós devolvemos a cor original. Tudo isso conseguindo preservar principalmente essa área aqui. Ah, você faria de novo desse jeito? Eu não sei. Na fotografia eu vejo diferenças. No dia a dia, quando eu converso com o paciente, eu não vejo diferenças. Mas eu não encontrei ele com tanta frequência assim. Eu precisaria encontrar ele em várias luzes diferentes para ver se realmente o caso está igual. Mas eu fico muito satisfeito de ser conservador. Tá? Também fiz já fragmentos em centrais, uma situação muito parecida com essa, uma situação que eu não queria mexer nesse central aqui, eu queria mexer exclusivamente nesse que tinha uma fratura. Então foi feito exclusivamente uma ponta de cerâmica, essa ponta foi feita em feldspato sobre refratário. Aqui sim você tem um profissional que está mais experiente do que nós, né? Eu não faço resinas anteriores todo dia, mas ele aplica cerâmica todo dia. Então o Juliano aqui copiou a outra incisal, tá? E nesse lateral aqui é uma faceta, que era um lateral quase conoide, um lateral bem pequenininho. Então foi feita uma faceta, pouco invasiva, mas não sem preparo, principalmente porque ela foi feita em silicato de lítio, que não permite acabamento na cervical se você não tiver término, tá? Mostrei alguns casos restauradores, alguns casos pouco invasivos, e essa é a ideia. Só que agora eu vou entrar para casos integrados, tá? Casos que envolvem mudança de contorno gengival, mudança de posição do zênite. Então, eu estou aqui com essa paciente, a fotografia dela está alinhada com o plano horizontal. Tá? Então, o primeiro passo de uma fotografia de rosto é você alinhar os planos horizontais da face no computador. Você aqui está fazendo análise facial. Se você não tem câmera fotográfica e não vai comprar agora, mas mesmo eu indicando você comprar, porque é realmente um dos equipamentos mais importantes do consultório atualmente, você tenha o hábito de levantar seu paciente e enxergar ele um pouquinho de longe para que você consiga ver o rosto dele e o sorriso. Por quê? Você está construindo sorrisos para rostos, você está construindo sorrisos para pessoas e não para enxergar exclusivamente o dente. Imagina você fazer aquele caso lindo, só que o plano oclusal ficou torto. Então, realmente, todo o trabalho começa aqui, ó, enxergando o rosto do paciente, verificando qual que é a demanda estética dele, qual que é a necessidade. Nesse caso aqui, ó, a paciente, ela tinha o quê? Ela tinha a linha média preservada, mas ela estava com uma deficiência do plano oclusal. O plano oclusal do lado esquerdo estava um pouco mais baixo. Antes da gente ver a parte restauradora, que é a estética branca, é interessante a gente ver primeiro a estética vermelha. Então eu vou dar um zoom nessa imagem, dá uma olhada nas bordas da apresentação, que essa foto está girada. Eu girei essa foto para adaptar essa foto na inclinação do rosto. Então agora eu pego aquelas linhas horizontais e eu traço, olha aqui, o zênite do canino aqui, ó. Eu traço ele aqui, ó. Eu vou verificar que esse zênite desse canino está um pouco mais alto. Na verdade, aqui é um lateral na região do canino, tá? Desculpa, um canino na região do lateral. E o zênite, na verdade, aqui que vai virar um canino, né? O zênite dele está um pouco mais alto. Bom, análise facial. O que é? Encaixar o sorriso no rosto. Como você encaixa? Através de planos horizontais e planos verticais. Planos horizontais, linha dos zênites. Pega os dois zênites dos dois centrais, os dois zênites dos dois caninos. Você vai ter duas linhas horizontais. É interessante que essas linhas estejam alinhadas com o sorriso, ok? Alinhadas com o rosto do paciente. Uma outra referência horizontal são as duas incisais dos dois centrais, que são os dois dentes mais dominantes, tá? As duas incisais dos centrais, as duas incisais dos caninos, também é interessante que elas estejam alinhadas. Laterais são dentes que podem ser assimétricos, porque
acabam corrigindo uma assimetria de espaço, de proporção. Mas caninos e centrais, como eles são muito dominantes, é interessante que eles sejam bastante simétricos. E depois você alinha o contato interproximal entre os dois centrais com a linha média. Não precisa ser exatamente na mesma posição, o que precisa mesmo é que a inclinação seja equivalente. Ou seja, o contato dos dois centrais seja paralelo, pelo menos, à linha mediana do rosto do paciente. Então a gente tem um sorriso que agora a gente vai alinhar com a face. Se você começar a fazer isso, você vai verificar que praticamente todos os seus casos vão precisar de uma pequena movimentação de tecido mole. E é por isso que o meu empenho atual é passar para as pessoas movimentações de tecido mole, manipulações durante cirurgia de implante, manipulações prévias ao tratamento restaurador, para que os casos integrados fiquem melhor, para que a gente possa entregar para o paciente um sorriso perfeito. Lógico que existem limitações, mas também cabe a nós sabermos diagnosticar e saber as limitações. Para resumir, o sorriso tem essas linhas horizontais. Então você tem a linha do zênite, que é a primeira. As pontas das papilas, elas seguem mais ou menos paralelas às incisais. Então você tem um sorriso que você vai pegar as linhas horizontais da face e tentar casar com essa aqui. Na minha opinião, utilizar a fotografia de rosto para fazer esse alinhamento é algo muito, muito, muito importante. É algo que realmente fica funcional. E nesse caso, junto com isso, uma gengiva muito escurecida por causa de um fenótipo fino, por causa de um substrato muito escuro. Então, o dente escuro acaba trazendo uma cor escura para a gengiva, porque a gengiva é bastante fina. Como resolver isso? Diminuir o dente, diminuir a raiz através de desgaste e aumentar a espessura do tecido mole através de enxerto de tecido conjuntivo. E foi isso que foi feito. Resolvemos esse caso, inicialmente fazendo uma cirurgia para o aumento da espessura do tecido gengival. Nessa cirurgia, nós fazemos a incisão, o descolamento dos tecidos e nós vamos trabalhar mexendo com o perfil de emergência, que é quase tão importante mexer no perfil de emergência do que fazer, quase tão importante quanto fazer o conjuntivo, porque você só vai conseguir um sucesso se você readequar o perfil. Afinal, é o perfil de emergência da raiz que causa a retração do tecido gengival, porque o tecido gengival precisa ser fino, e ele se torna fino por causa desses perfis volumosos. Olha só o que foi feito aqui, ó. Olha como ficou o perfil de emergência da raiz. Depois nós trocamos essas coroas. Aí nós fomos no palato, removemos enxerto de tecido mole e fizemos a adequação e a sutura desse enxerto em posição. Aqui nesse canino, nós já fizemos também o tracionamento coronal através da técnica de Zucchelli, para a gente poder cobrir a retração gengival e dar um zênite um pouquinho mais baixo aqui nesse canino aqui, que na verdade está no lugar do lateral. Então, dividimos o enxerto em dois e fizemos a sutura através, fazendo o tracionamento coronal e a estabilização desse enxerto. Ao contrário do que a população pode achar, enxertos de tecido conjuntivo, reposicionamentos coronais, tem vasta literatura científica, com mais de 95% de sucesso. Desde a literatura mais antiga, desde a década de 1980, para a literatura mais atual, em que são utilizados enxertos de tecido conjuntivo, moduladores biológicos e manobras cirúrgicas mais testadas, mais estudadas, mais discutidas. Então agora nós estamos tendo realmente muito mais previsibilidade. Se em 1980 já tinha aí 95, 97% de sucesso através dos trabalhos de Langer e Langer, hoje, com o desenvolvimento da destreza manual, com o desenvolvimento da técnica pelos dentistas, associação de materiais e enxertos, a gente tem sucessos ainda maiores e a gente tem uma melhora do aspecto do tecido. 90 dias depois,
A gente tem um tecido aqui ainda não está perfeitamente cicatrizado, já é um tecido bastante maduro, ainda vai sofrer um processo de formação aqui de uma pontinha de papila, mas é um tecido que realmente tem um novo aspecto. Um tecido que tem a possibilidade agora de você simplesmente trocar essas coroas, que eram coroas muito velhas, colocar coroas novas e obter um resultado excelente. Uma gengiva rosa, um perfil de emergência adequado, uma gengiva saudável e dentes bonitos. Agora, a nossa parte, como cirurgião dentista, a nossa parte mais difícil já está pronta. Agora nós vamos preparar para que um bom técnico faça as peças. Então, entramos para a prótese convencional, a troca dos pinos por pinos de fibra de vidro, o reembasamento das provisórias, que realmente é feito de forma caprichosa, de forma que essas provisórias fiquem muito bem adaptadas, e aí a gente consegue entregar para o paciente, ó, olha como... Tá bom de bateria aqui? Olha como essa gengiva aqui, ó, já está extremamente madura, bem posicionada. Tá? Então aqui já está resolvido o problema do roxo. Aqui ainda tinha retrações nesses dois press, que a gente também fez. Então nós operamos a paciente mais de uma vez. Agora é a hora de moldar. Então, 3 preparos de coroa sobre pinos estéticos, mas não é o pino estético que resolve a escuridão da raiz. O que resolve é cobrir essa raiz. Tanto lá no aspecto gengival, uma gengiva bem mais grossa, bem mais espessa, e aqui uma cerâmica opaca e bastante espessa também. Aqui os 3 preparos, e aqui a gente ia remover essa resina, fazer um preparo para faceta. Então, nós fizemos a moldagem com fio retrator. Olha só, o canino que vai ser reanatomizado através de uma faceta. Então, são 4 elementos que vão casar com os outros elementos da paciente, e a paciente vai ter um resultado estético excelente, sem muita intervenção. Na verdade, trabalhando só em quem estava modificado e não ficar colocando faceta onde não precisa. Moldagem com fio retrator. Aqui tem uma dica extremamente legal. Quando você vai fazer um caso estético de coroa, as coroas, muitas vezes, que nem nesse caso, a paciente tinha coroas bem bojudas, coroas muito redondas, com uma anatomia feia. Aí você fala assim, todo caso estético eu quero fazer mock-up. Aí você faz o enceramento sobre aquelas coroas que já são volumosas, você está impedido de fazer um bom mock-up. Então eu gosto muito, na verdade, de fazer mock-up em cera, para casos de coroa. Eu preparo esses dentes para coroa, eu faço a moldagem deles, faço provisórias. No modelo mestre, o meu técnico, ao invés de inserar e injetar, ele insera com uma cera que pode ser estratificada. É uma cera branca, chamada Forma DEM. Eu pego essas peças e eu vou colocar na boca do paciente. E eu vou fazer um mock-up agora, só o enceramento. Então eu vou fazer como esse teste? Foto de rosto novamente. Nós estamos entregando valor que é sorriso. Nós estamos entregando sorriso para faces, para pessoas, não para nós. Então esse sorriso tem que encaixar na face do paciente. Está aprovado o mock-up, né? Nós temos agora, olha só como foi resolvido o problema que ela tinha de contorno, né? O contorno gengival que estava mal posicionado, os zênites gengivais, retrações, o problema do plano oclusal, tudo isso foi resolvido já no enceramento. Se esse enceramento vem mal posicionado, eu mesmo modifico ele dentro das minhas limitações, faço novas fotos de rosto e envio para o meu ceramista, e ele vai poder me entregar 4 peças que estão bastante alinhadas com o sorriso do paciente. Peças que nesse caso foram feitas em silicato de lítio, opaco, com estratificação de fluorapatita. Então são peças feitas no sistema Emax, mas pontas estratificadas, pontas que têm cor intrínseca, o que dá um aspecto extremamente natural, principalmente numa paciente jovem, uma paciente que possuía dentes inferiores muito preservados, todos eles com bastante característica de dentes jovens que não foram desgastados, com esses detalhes
nas pontas, com esses efeitos translúcidos, a formação do halo e tudo isso. Então, nós temos aqui realmente um caso em que a gente devolveu bastante naturalidade para o paciente. Tá? Olha só a gengiva nessa posição aqui. Ó. Tem um conhecimento muito importante que ainda não está muito, vamos dizer assim, popular entre os protesistas. Ainda não está muito popular entre os periodontistas, que é a definição do formato do dente que vai ficar abaixo da gengiva. Os implantodontistas, como eles dependem muito mais desse perfil de emergência e dessa anatomia, dessa região que é chamada região de contorno crítico ou área crítica, os implantodontistas que estão disseminando esse conhecimento. Mas esse conhecimento serve para todo mundo. Dá uma olhada que a minha provisória, ela estava empurrando a gengiva estava mal posicionada. E aí a peça, ela ficou com esse espaço. E no momento da prova seca, falei, bom, essa peça tem esse espaço, vamos decidir se a gente manda acrescentar ou se a gente espera a gengiva assentar. Olha só, essa peça ela tem o contorno idêntico ao contorno dessa da direita aqui. O contorno gengival, desde que você tenha o volume necessário de tecido mole, ele é determinado na parte minuciosa dele, aquele meio milímetro que você quer modificar, é através do formato da cerâmica, do formato da restauração final. Então existem formas, existem protocolos hoje para a gente conseguir colocar o Zenith exatamente onde a gente quer. Só que existe um passo a passo. Esse passo a passo, na implantodontia, por exemplo, ele depende da técnica de extração, ele depende da posição do implante, ele depende do aumento da espessura e do volume do tecido através de técnicas de enxerto conjuntivo, e ele depende, no final, de saber fazer um bom desenho, um bom contorno gengival, que nós vamos ver mais para frente na apresentação. Então, fiz a prova seca das peças, verifiquei que tinha boa adaptação e identifiquei que essa gengiva ia voltar para o lugar dela. Então, fui cimentar o caso. Tá? Cimentado o caso com cimento resinoso, cimentada a nossa faceta, e esse é o caso imediatamente após cimentado. Olha como a gengiva já está voltando para o lugar. Por quê? Porque ela tem potencial para isso. Ela tem volume, ela tem fibra, ela tem espessura. Como que foi aumentado esse volume? Através do enxerto de tecido conjuntivo. Então nós estamos tentando intervir pouco, mas a gente intervém exatamente no que precisa para dar resultado para o paciente. A gente precisava de uma gengiva rosa. Então a gente trabalhou na especialidade da periodontia para a gente entregar para o paciente uma gengiva mais rosa. E a gente precisava de dentes bem alinhados. Isso aí é prótese e é estética. Então a gente também tem que atuar nessa área para conseguir entregar o valor. Tá? Esse é o resultado no sorriso da paciente. E esse é o resultado alguns meses depois. Logo após a cimentação, nós fizemos umas fotos e a gengiva ainda não tinha amadurecido tanto, ela não tinha sofrido processo de amadurecimento e adaptação. Se você tem o ponto de contato numa distância menor do que 5 milímetros da crista óssea, você tem total preenchimento dessa papila. Então, esse conceito e esse conhecimento serve para que a gente tenha previsibilidade nos nossos casos, para que a gente possa tirar uma paciente de um sorriso que estava definitivamente prejudicando a estética dela, para um sorriso que acrescenta, para um sorriso que as pessoas olham e nem sabem que isso foi mexido, e tão mexido assim. Enxerto de tecido conjuntivo, troca de pino, restaurações indiretas em cerâmica. Então, realmente, é um caso que nos traz bastante orgulho, um caso que nos anima muito a dedicar a essa profissão, porque realmente entrega um valor que a gente pode dizer que não tem valor, né? O valor de você pegar uma paciente de um pouquinho mais de 40 anos, poder entregar para ela um sorriso novo, poder devolver autoestima, satisfação em se olhar no espelho, satisfação em sorrir, satisfação em ter uma boca saudável, uma boca bonita. Vamos ver mais um caso integrado com a pério, só que esse caso aqui ele começa um pouquinho antes. Ele começa na ortodontia. Então,
olha só, olha como é complexo, olha como é extensa a nossa profissão. Né? O paciente me procurou por uma demanda estética, ela tinha dentes apinhados, ela reclamava desses dentes. Vamos dizer que se fossem só apinhados, seria um tipo de problema. Mas, na verdade, ela tinha um problema grave oclusal. Ela tinha mordida profunda. Tá? Esse não é um caso que dá para você sair fazendo faceta. Esse é um caso que você tem que resolver com ortodontia. Paciente de menos de 30 anos. Como é que eu vou chegar desgastando o dente dela de forma aleatória sem tratar o principal problema dela, que era o oclusal? Então, ela foi para a ortodontia e aí ela voltou. Tá? Depois da ortodontia, ela voltou da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Vamos fazer aquela análise facial novamente. Ó. Essa fotografia está totalmente alinhada com o rosto. Tá? Então é a mesma fotografia, na verdade, recortada. Eu tenho aqui o alinhamento do sorriso com os planos horizontais da fotografia e do rosto da paciente. A gente percebe o que? Ó, zênite do lado direito está baixo. Olha lá, ó, o zênite do lado esquerdo, olha o zênite do lado direito. E a gente percebe o que? Ó, o zênite do lateral aqui também está baixo. E olha a ponta desse canino em relação à outra. Ó. E olha os dois centrais. Ó. Olha como o longo eixo do contato, que não existe, mas dá para ver a inclinação dos dentes, você vê que também tem um desalinhamento vertical. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora nessa paciente? Eu vou pensar primeiro em zênite. Tá? Se você ficar focado no zênite, se você fizer com que essa linha dos zênites seja equivalente às linhas horizontais da face, você vai ter casos integrados muito mais completos. Você vai estar resolvendo problemas de forma muito mais completa para o seu paciente. Gosto muito, uso pra caramba mesmo. Não é ferramenta de marketing, não é ferramenta de vendas. Utilizo o Photoshop para fazer análise facial. Tá? Dentro do meu fluxo de trabalho, fotografia de rosto, sento com o paciente do meu lado, a gente enxerga numa tela de 60 polegadas e eu vou fazendo isso aqui. Ó. Olha lá, eu demoro 10 minutos para mexer com isso aqui. Esse vídeo eu fiz para gravar, eu comecei ele, era 10h23. Tá? Então, 10 minutinhos, eu estou batendo um papo com o paciente, estou perguntando para ele, o que te incomoda, o que você quer modificar. Vou te fazer algumas propostas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fechando os diastemas. Por enquanto, não sei qual é a técnica que eu vou utilizar, nem qual é o material. Vou mexer ligeiramente nos zênites gengivais. Quanto mexer nos zênites? O quanto você pode mexer em boca. Então, se você diagnosticou uma deficiência de erupção passiva dentária, você pode verificar que tem gengiva a mais. Você pode remover. Okay? Então, eu decidi fazer a remoção da gengiva exclusivamente do lado direito. Apesar de que aqui também tem esmalte escondido. Mas eu posso deixar assim. O zênite fica aí. A estética vermelha começa no lugar certo. Mesmo tendo esmalte escondido aí. Então, lado direito, aumento de coroa só unilateral para que eu pudesse alinhar os zênites. E depois eu vou alinhar a parte restauradora através de leve desgaste dessa ponta desse canino e acréscimo de material do lado esquerdo. Tá? Eu envio isso aqui para o técnico. A simulação digital não substitui o técnico e a sessão de mock-up. Okay? Você pode até pensar numa simulação digital que depois vai gerar um mock-up impresso. Tudo bem. Mas não deixe nunca de colocar na boca do paciente, em 3 dimensões, o que vai ser o sorriso dele. É muito diferente do que você vê na imagem. A imagem é um estudo. Depois você vai validar esse estudo no teu projeto, na tua maquete, que é a tradução de mock-up. Então a gente tem aqui o enceramento. E olha só como agora a gente faz, a gente já tem o sorriso da paciente alinhado. Tá? Se você vai fazer mock-up sobre gengiva, ele tem que ter um pouquinho mais de espessura. Só isso. Ele vai dar um puta de um efeito legal, simulando o aumento de coroa clínica. Geralmente eu faço aumento de coroa clínica de forma manual. Geralmente eu faço a mão livre para depois fazer o mock-up, para não precisar fazer 2 mock-ups. Então eu chego para o paciente, falo, ó, tem que fazer essa cirurgia antes do mock-up.
Tá? Eu faço a cirurgia, depois eu faço o mock-up, porque eu economizo um enceramento. Se eu for modificar essa gengiva, depois eu acho interessante fazer um novo mock-up para você ter mais precisão nos preparos. Como você vai ver que o paciente pode fazer um aumento de coroa clínica? Se você identificar um dente que ele é bem mais quadrado do que largo, se você identificar que a anatomia gengival está um pouquinho amorfa, um pouquinho sobrando, com muito tecido queratinizado, poucas papilas, dentes muito quadrados. Se você verificar esse colarzinho liso aqui, ó, desconfie que esse paciente é indicado para aumento de coroa. Como você vai ter certeza disso? Pega uma sonda metálica fina, mole, faça uma sondagem buscando tatear a junção cemento-esmalte. Então, com a sonda, você corre atrás de encostar a tua pontinha e sentir onde está a junção cemento-esmalte. Você sente a junção cemento-esmalte, você sabe se você pode fazer a remoção dos excessos de tecido gengival. Então, se eu tenho aí minha sonda 2 milímetros para dentro da junção cemento-esmalte, eu vou poder fazer a remoção desse colar, que na grande maioria das vezes vai ter remoção de osso. Está aí um erro frequente. Pessoas fazerem aumento de coroa clínica e não mexer em osso. Se a pessoa é normal, se ela não tem hiperplasia gengival medicamentosa, se ela não tem uma hiperplasia gengival por causa de aparelho ou alguns tipos de traumas mecânicos, esquece, você vai precisar mexer em osso, porque a posição errada do osso, que provavelmente é a causa dessa deficiência de erupção passiva. O osso vai estar em contato com a junção cemento-esmalte e aí você vai ter que mexer, tá? 3 técnicas basicamente. Uma técnica em que você remove o colar, faz a osteotomia e depois sutura o colar. Uma técnica sem retalho, que na minha opinião é indicada para fenótipos finos e cirurgias menores, 1, 2 elementos. E uma técnica de reposicionamento apical do retalho quando você tem pouco tecido queratinizado. Nesse caso, a nossa opção, vamos levantar retalho. Por quê? Porque tinha um volume ósseo grande. Dá uma olhada aqui a posição do só. Junção cemento-esmalte, osso. É isso que você vai enxergar durante seu aumento de coroa clínica e é esse tecido que você tem que mexer. Na verdade, a tua cirurgia plástica, ela acontece muito mais no osso do que na gengiva. Dentro da sequência, fizemos a incisão, feita à mão livre, devolvendo posição de Zenit. Remoção através de curetas de Grace, desse colar, exposição da junção cemento-esmalte, através de uma incisão nas papilas, descolamento, osteotomia. Olha a distância agora que o osso tem da junção cemento-esmalte. E é por isso que nós temos estabilidade desse procedimento. A gente faz a osteotomia, não existe recidiva. Sutura, aguardamos 60 dias, essa é a nossa situação. Agora nós temos um bom alinhamento dos zênites, agora nós temos que começar a nossa fase restauradora. Quem que gosta dessa situação desses centrais? Quem que gosta de halos? Quem que gosta de efeitos translúcidos? Quem que gosta da naturalidade intrínseca que tem no dente natural? Você vai meter broca aí? Se você puder fazer em resina, por que não? Então, minha indicação, ó, fechamento de diastema, pequenos acréscimos distais para melhorar a proporção, pequenos acréscimos incisais para melhorar forma, melhorar alinhamento. Tudo feito em resina composta. Eu comecei fazendo no canino, porque o lateral estava muito largo, então eu aumentei o canino para que o lateral ficasse mais fino. E depois eu fui fazer a mão livre, sem enceramento mesmo, o fechamento dos diastemas. Não utilizo muito enceramento para isso. Agora, para mudanças incisais, uso bastante. Qual a limitação? É o dentista. Dentista que sabe esculpir, dentista que conhece esse material, vai se tornar um dentista melhor, vai poder resolver os problemas do paciente de forma mais eficiente. Eficiente porque é mais barato, é mais rápido, tem boa manutenção e tem muita durabilidade. Então é um super material, fazendo propaganda de resina de novo. Não que eu dê aula de resina. Ó, fechamento do diastema. Aqui a gente tem uma leve acréscimo de resina na incisal. Faltou um pouquinho de bisel, por isso que ela aparece, mas não prejudica no sorriso.
tá? Esses dois laterais aqui, eles são laterais conoides. Aqui tem um pouco de resina composta. Se a gente remove essa resina, a gente vê que esses laterais são conoides. Então agora eu tenho, o primeiro passo foi feito a parte direta. Agora eu vou fazer preparo para fazer a parte indireta. Eu já tenho esse canino em posição, eu tenho que aumentar aquele canino um pouquinho. Eu decidi fazer com fragmento cerâmico. Atualmente eu faria em resina composta, mas nesse caso eu quis inventar um pouquinho e pus um fragmento aí. Olha como a gente já tem agora as incisais alinhadas com o rosto. Ó. Olha como a gente tem zênite alinhado com o rosto. Dá uma olhada. Ó. Então estamos trabalhando com movimentos pequenos, conservadores, pontuais, mas estamos entregando valor. Estamos entregando resultado para o paciente, que é isso que ele veio buscar. Eu estava refletindo sobre isso hoje, na hora que eu estava comendo. Né? Quando a gente está viajando, a gente come muito sozinho. Eu estava refletindo o seguinte, muitos e muitos dentistas estão planejando um monte de faceta para encher o bolso de dinheiro. Cobra o mesmo valor e não faz as facetas, faz tudo em resina, se for indicação. Porque a paciente está em busca do valor do sorriso. A resina pode ser cobrada muito bem. Não quer dizer que é resina que você vai cobrar barato. Agora, você invadir e desgastar lá na cervical um dente que tem toda essa preservação, eu acho que, para mim, dá muito peso na consciência pensar em fazer isso. Tá? Se eu puder, uma aguinha, fazendo um favor, Patrick. Tá aqui, ó. Desculpa, gente. Deixa eu tomar uma aguinha, porque eu estou aqui na maior empolgação. Você sabe que dar palestra para a internet é um negócio difícil, viu? Porque você não tem retorno, ninguém fala com você. E acaba correndo, você acaba andando. Eu dupliquei o tamanho dessa apresentação para vir para a internet. Olha só, vamos voltar para o caso, tá? Agora eu vou para a parte indireta. Já fiz a parte direta, vou para a parte indireta. Não falei de clareamento, mas obviamente que todo tratamento estético vai começar num clareamento, tá? Brocas multilaminadas para remoção de resina. Então, você que é ortodontista, por favor, não utilize brocas diamantadas para remover a resina do bracket. Brocas multilaminadas. Olha a preservação da estrutura natural desses laterais, ó. Laterais que foram acrescentados com resina, laterais que passaram na mão de vários dentistas, mas graças a Deus, nenhum deles colocou broca neles, só eu. Mas eu coloquei com muita precisão. Vamos ver como é que foi feito esse preparo. A gente tem fechamento de diastema. Tá? Fechamento de diastema tem algumas questões peculiares no preparo. Primeira coisa do fechamento de diastema, o preparo tem que ter término subgengival. Por quê? Porque a tua faceta, ou a tua lente de contato, ela tem que comprimir a gengiva para fazer um correto perfil de emergência. Então você tem que levar o preparo subgengival. Quer dizer que você vai machucar a gengiva? Não. Você pode utilizar brocas mais finas que vão caber inteirinha dentro do sulco e você vai ter muita precisão para conseguir fazer o preparo subgengival. Se você quiser conhecer meu kit de broca, entre em contato comigo no direct do Instagram. Me pede lá o kit de broca, eu mando a foto para você. O kit de broca que eu uso para faceta. É pouca broca, são 5 brocas só. Porque, lógico, eu não coloquei no kit as brocas que você já tem. Coloquei só as especialmente para faceta, tá bom? Outra questão importante do preparo para fechamento de diastema é que geralmente você vai ter uma anatomia que te impede a inserção. Então você tem que remover essa aresta para que você consiga levar o teu término aqui para dentro. Então isso aqui que está em vermelho tem que ser desgastado para você ter inserção. Se você não fizer isso, a tua faceta vai ficar desse jeito aqui, ó, criando uma área de retenção alimentar aqui. Uma área que vai dar problema antes, vai dar desconforto para o paciente, ele vai ficar dependente do uso de instrumentos como palito de dente, essas coisas, ok? Para remover alimentos. Então, o fechamento de diastema, ao contrário do que se imagina, ele não é tão conservador assim do ponto de vista do preparo, porque você tem que levar a tua faceta para trás. Quando você está fazendo facetas
em dentes que tem ponto de contato e você não precisa romper esse ponto, você vai ter um preparo realmente mais conservador do que o preparo para fechamento de diastema. Olha só aqui, ó. Eu tenho uma foto do microscópio demonstrando o preparo com término subgengival, o afastamento com fio retrator para a gente conseguir precisão sem machucar a gengiva. Tá? Então, odontologia é precisão, é capricho, é detalhe, é dedicação. Tá? Odontologia não é para aventureiro. Se você quer ser um bom dentista, você não vai conseguir isso sem investir. Você vai ter que correr atrás de fazer curso, vai ter que correr atrás de estudar, vai ter que correr atrás de enxergar melhor os seus resultados. Por isso que eu recomendo câmera. Se eu não tivesse fotografia disso aqui, eu não poderia melhorar. Se eu não fotografasse os meus casos, eu não seria o profissional que eu sou hoje. E eu evoluo sempre. E sempre através das fotografias. Sempre através das comparações de resultados. E esses resultados antes e depois que você compara, te ensinam muito. Então a fotografia é sua grande professora. A gente tem o fio retrator colocado, o término está aparecendo, então essa é a dica principal para moldagem com fio, né? Você enxergar término e fio. Toda vez que você for fazer uma moldagem com fio, enxergar término e fio. A hora que você remover o fio retrator, você vai ter esse aspecto aqui, ó. Joga um arzinho aqui, deixa isso aqui sequinho, pega teu material de moldagem, injeta com pressão nesse suco. Você vai ter uma moldagem de alto padrão. Uma moldagem que você vai olhar para o teu técnico e falar assim, agora é com você. Me entrega algo que encaixa, porque eu não quero trabalhar no dia da cimentação. Provisório de unitário para faceta. Eu não gosto de fazer com mocap. Você tem um unitário, o mocap solta, o mocap cai. Eu prefiro fazer com resina composta. Então vou mostrar a técnica. Ó. Pontinho de ácido exclusivamente na vestibular, sem alcançar as bordas, sem alcançar os términos, e aí uma camadona só de resina de corpo, uma resina de média saturação, uma resina que cai muito bem para fazer esse tipo de trabalho aí, tá? Do outro lado, mesma coisa, pontinho de ácido, resina composta. Muitas pessoas criticam, falando que é difícil remover essa resina. Não é. Por quê? O único lugar que ela vai ficar aderida é aqui, ó. Até expor isso aqui, eu não tinha usado broca ainda. Lógico, eu tinha usado broca para romper ponto de contato. Depois eu peguei a sonda, enrosquei nela aqui, ó, destaquei. O que sobra? Quem é ortodontista está acostumado a remover isso aqui. Sobra só a resina onde você fez o condicionamento ácido. Por que você faz no meio e não nas bordas? Para você remover material do meio. Das bordas você não precisa. Broca multilaminada, novamente, você tem o teu preparo totalmente limpo, sem material restaurador. Aí você vai fazer prova seca, traim, cimentação. Traim você vai testar a cor do cimento através de pastas de glicerina que tem a mesma cor que o cimento. Quanto mais cores, melhor o cimento que você vai comprar. Então, esse é um dos fatores mais importantes para a escolha do cimento. Muita gente fica escolhendo em relação à durabilidade, um monte de coisa, mas eu vou dizer para você, do ponto de vista prático, do dia a dia, ter várias cores faz toda a diferença. Agora olha aqui, ó. A gente trouxe uma inovação nos últimos 2 anos na cimentação com isolamento absoluto. Algumas modificações de grampo fazem com que você consiga expor totalmente o término para você fazer uma boa cimentação. Eu não sou de entrar numa técnica só porque está todo mundo usando, só porque é novidade. Eu gosto de entrar na técnica, formar minha opinião sobre ela. Posso dizer para você que eu nunca mais cimentei uma faceta sem isolamento absoluto. Por quê? Porque olha o que a gente enxerga quando a gente isola de forma absoluta e abre essa imagem no microscópio. Olha como que nós trabalhamos em relação à adaptação das peças e a remoção do cimento, que é o grande vilão. Se a tua peça está bem adaptada e você deixar cimento, tua gengiva vai inflamar do mesmo jeito. Tá? É fácil de resolver, que é só remover cimento.
mas vai inflamar. Ok? Então, olha como é que a gente está trabalhando. Ó. Essa é uma lâmina 15C da sua morta, uma lâmina delicadíssima para cirurgia periodontal. E nós vamos enxergando com 25 vezes de aumento e vamos removendo o cimento com bastante destreza, bastante capricho, bastante carinho e tranquilidade. O isolamento absoluto dá essa tranquilidade. É um tesão trabalhar isolado e não é difícil. Ok? Logo, logo vai ter muita gente ensinando a fazer modificação de grampo e fazer uma cimentação de forma isolada. Pode dizer para você que dá para você sentar na frente dos seus grampos e começar a pensar nas modificações. Pega um modelo de um caso que você já fez, vê o que você tem que fazer com o teu grampo para ele adaptar naquele preparo, abaixo do término. Você vai ver que não tem tanto segredo assim. Esse é o caso imediatamente após a remoção do isolamento. Também existe a preocupação de nós, dentistas, em relação à retração do tecido gengival. Notem que o tecido já voltou na posição, tá? Imediatamente após cimentado. Tecido saudável, tecido espesso, tecido bem cuidado. A gente empurra ele, mas ele tem força para voltar, ele tem condição de estar de volta na posição dele. E esse é o resultado conservador. Nós estamos falando de resina composta nos dois centrais, facetas laminadas nos laterais e naquele canino um fragmento. E nós estamos entregando para a paciente o quê? Um sorriso alinhado, um sorriso bonito, um sorriso delicado, de acordo com a estética do rosto dela, que é o que ela veio procurar. Ela quer ser bonita, ela não quer ir no dentista. Ela quer ter um sorriso bonito. E nós não precisamos transformar todo mundo em faceta para dar sorrisos bonitos. Nós podemos fazer casos conservadores se nós dominarmos as técnicas. Não é difícil. Procure cursos de imersão de resina, procure cursos de imersão em facetas. Eles vão resolver seu problema. Você não precisa ser especialista em dentística para fazer uma boa resina. Você não precisa ser especialista em prótese para fazer uma boa faceta. E você não precisa ser um especialista em pério para saber fazer aumento de coroa clínica e alguns recobrimentos radiculares. São técnicas que podem ser aprendidas direto ao ponto, de forma objetiva. Já utilizamos fragmentos cerâmicos para resolver diastemas. Mas posso dizer que deu muito mais trabalho cimentar isso aqui do que fazer um fechamento de diastema à mão livre. Tá? Mas é interessante extrapolar um pouco as técnicas para a gente saber onde a gente está andando. Esse caso tem uns 5, 6 anos. É um caso que já tem um tempão aí. Por isso que foi feito assim. Eu estava realmente entendendo qual era o movimento para fazer fechamento de diastema. Olha outros casos. Né? Aqui um caso semelhante, ó, um caso que teve 2 aumentinhos de coroa, aumento de coroa flapless, sem fazer rebatimento do tecido gengival. Eu nem aviso o paciente que isso aqui é cirurgia. Tá? Eu falo assim, ó, hoje é dia de fazer um procedimento na gengiva. Removo 2 argolinhas da gengiva, com um cinzelzinho eu vou e removo o tecido ósseo aqui dessa região, comprimo bastante com a gase. Se eu achar que está sangrando muito, eu dou uma suturinha, pego aquelas suturas bem fininhas, por exemplo, um Vicryl 6.0 ou um Monocin 6.0 também. O paciente nem vai ver a sutura, nem vai sentir. Ele não vai saber que é cirurgia. Tá? Esse caso aqui é um caso super integrado, ó, orto, com aumento de coroa. Aí sim, esse paciente tinha manchas por causa de tratamento ortodôntico, na verdade por causa da falta de cuidado dele durante o tratamento, né? Não por causa do tratamento. Ele tinha centrais pequenos, ele queria centrais maiores. Então esse paciente foi um paciente que a gente realmente fez a frente toda, tá? Fez os 6 elementos de cerâmica. Quando a gente fala em ser conservador, tá? Aí sim, na implantodontia, é preciso ser conservador. Pelo contrário, na implantodontia você precisa fazer manobras para que o tecido se mantenha. Se você simplesmente fizer uma cirurgia, por exemplo, ó, onde foi removido esse lateral, foi feita uma cirurgia de instalação de implante, sem nenhum tipo de adequação, ou melhor,
sem nenhum tipo de preservação da anatomia e também sem a compensação da atrofia, você vai ter aspectos como esse. Dois problemas aconteceram aqui, tá? Separados. Esse problema aqui da gengiva ser escura, a gengiva ficou escura porque ela perdeu espessura. Por que ela perdeu espessura? Porque a gengiva se mantém ao redor de dente. Gengiva é dependente de raiz. O periodonto, o tecido alveolar, o tecido ósseo alveolar, ele só mantém aquela anatomia em volta das raízes. Se você remove uma raiz, automaticamente você está embutindo a atrofia do processo alveolar, ok? Você precisa compensar essa atrofia através de enxertos. Dependendo do tamanho desse buraco que vai ser criado, é preciso fazer enxerto ósseo. Dependendo do tamanho, é preciso fazer enxerto de conjuntivo. 100% das vezes na área estética, enxerto de conjuntivo, para preservar contorno. Um outro problema que aconteceu aqui foi a perda das papilas. Por que aconteceu a perda das papilas? Porque a técnica cirúrgica demandou descolamento das papilas. Ou melhor, o cirurgião escolheu descolar as papilas para fazer o implante. Ok? Então, no momento da extração, não é indicado fazer a remoção das papilas ou o rebatimento de papilas. Em nenhuma situação. Pode ser a maior infecção do mundo. Tira a raiz, cureta bem, faz a regeneração que achar necessária, mas não mexa com as papilas. Já falei uma vez, vou continuar falando. Papilas são como princesas. Elas não podem ser tocadas no momento da extração. Elas não conseguem voltar para a mesma posição. Em nenhuma situação é indicado fazer descolamento de papila. Então, implantodontistas do Brasil, deve ter gente do Brasil todo vendo a gente. Não há porquê descolar uma papila durante o momento de extração. Ok? Você pode descolar uma papila quando já tem o rebordo cicatrizado. Já foi feita a extração, esse rebordo já cicatrizou. Essa papila já não é mais uma pontinha. Ela já é um tecido mais reto, um tecido mais largo, um tecido que aguenta ser descolado. Papilas dentárias, papilas interproximais, não aguentam ser descoladas. Ok? Então, acho que eu já repeti umas 55 vezes isso, porque isso realmente precisa estar embasado na cabeça de cada implantodontista, cada bucomaxilo, cada periodontista, cada cirurgião dentista que vá se meter a fazer implante na área estética. Primeiro passo, não faça descolamento de papilas durante a extração dentária. As sequelas são irreversíveis. Não há como formar papila aqui. Dentro da classificação de Miller, Miller diz o seguinte: classe 3 de Miller, perdas de papilas, não há recobrimento de 100% da reação. Ok? Então você transforma o teu caso num caso que era previsível num caso que não tem bom prognóstico. E essa sequela eu tenho pego frequentemente no meu consultório particular ainda. Por isso que eu estou falando para vocês. Essa é a classificação de Miller. Ó. Então, você tem recessões que não atingem a linha mucogengival, recessões que não têm perdas de papila, são consideradas recessões de classe 1, recessões que têm potencial de recobrimento de 100%. Mesmo que você tenha uma recessão de classe 2, em que a retração ultrapassa a linha mucogengival, mas você não tem a perda das papilas, você ainda tem uma grande porcentagem de recobrimento, até 100%. Agora, a hora que você vem para o classe 3, quando existe perda de papila, você já não tem prognóstico interessante de recobrimento. Você já não tem recobrimento de 100%, não tem muita previsibilidade. Então, naquele caso lá, dá para melhorar a espessura? Dá sim. Dá para melhorar a posição dos dentes? Dá sim. Posição da papila? Não. Tá? O único jeito de melhorar a posição da papila é mexer com todo mundo em volta dela para que ela venha junto. Seria o tracionamento lento ortodôntico, que tem indicações muito específicas. Nesse caso, por exemplo,
A sequela aqui, se eu tracionar esse central, é muito grande. Eu vou diminuir a cervical dele, eu vou aumentar o black space aqui. Então, não é indicado fazer extrusão ortodôntica desse central. Então, o indicado aí é preservar, porque não dá para recuperar, ok? Esse central, aquele central que eu mostrei inicialmente, ele fraturou, uma fratura longitudinal. Então, nós vamos fazer uma extração pouco traumática, ou melhor, nada é pouco traumático na odontologia, né? Nós vamos fazer uma extração minimamente traumática, o mínimo de trauma que a gente conseguir. Qual que é o conceito? Eu destruo a raiz, mas eu não mexo com o osso e não mexo com a gengiva, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou utilizando uma broca 701 de peça reta, estou repartindo essa raiz no meio e vou luxar essa raiz, levando através de um osteótomo apical, levando essa raiz para o meio do alvéolo. E aí eu puxo através de um extrator de raiz, uma pinça de raiz. Tá? É uma cirurgia previsível, simples, e um dos conceitos principais, a preservação da arquitetura gengival aqui. Não quer dizer que essa arquitetura vai ficar preservada, ela vai atrofiar, ela vai entrar em colapso, ok? Então a gente faz a extração, faz a instalação do implante, de forma bem posicionada, equidistante entre os dentes adjacentes, numa profundidade de no mínimo 4 milímetros do arco côncavo regular. Eu vou revisar isso com vocês no slide. Olha como o tecido já está colabando aqui, ó, tá? Então a gente faz essa instalação e nós vamos utilizar esse implante para fazer uma carga imediata. E essa carga imediata, essa coroa provisória também vai servir como arcabouço para manutenção da arquitetura do tecido mole. Mas essa manutenção não vai acontecer se você não fizer um enxerto de tecido conjuntivo. Ok? Vou mostrar para vocês uma árvorezinha de decisão. Vou mostrar para vocês em relação a posicionamento. Vou falar um pouquinho sobre isso. Olha só, o implante lingualizado. Estamos fazendo a fresagem ainda. E vamos descer esse implante. Que é um implante Cone Morse, da marca Sim, implante. Olha só essa parte aqui, ó. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Isso aqui tem que bater com o contorno gengival. Aí você tem um implante 5 milímetros abaixo do contorno gengival. Você não quer a tua prótese na posição adequada? Você não quer o contorno na posição adequada? Você tem que socar o implante lá em cima para que você tenha espaço para poder produzir um perfil de emergência adequado. Nós vamos ver isso já já. Os slides que resumem posicionamento de implante, ó. Eu tenho aqui, ó, contorno gengival, arco côncavo regular. No central tem que ser igual, né, ó, alinhado. Então eu pego aqui, dou 4 milímetros, que aí eu vou trabalhar 2 de transmucoso e 2 de perfil de emergência. Tá? Então eu tenho 4 milímetros. Se você vê numa vista lateral, você tem isso aqui. E se você vê na vista oclusal, esse implante tem que ter 2 milímetros de distância, no mínimo, da tábua óssea vestibular. Implante instalado, nós vamos confeccionar coroa provisória. Então a gente está colocando aqui um intermediário UCLA para Cone Morse. Para quem não sabe, o sistema Unitight Sim é totalmente compatível com o sistema Cone Morse Neodent. Então a Neodent não tem esse UCLA disponível, mas a Sim tem, e você pode comprar o UCLA da Sim e utilizar no implante Cone Morse Neodent, ok? Eu tenho feito isso há 2 anos, tá? Nunca tive um problema de soltura de parafuso, nada disso. E lógico, a própria parte de engenharia da Sim que passa essa informação. Nós fizemos aqui uma faceta com resina flow, essa faceta veio a partir da moldagem do dente que foi extraído. Eu divulguei esse método sexta-feira passada nos meus stories. Então, todo dia que eu estou na clínica tem uma dica importante nos stories, ok? Todo dia. Todo dia tem uma dica lá. Se tem clínica, tem dica. A gente acrescenta resina flow. Isso aqui é tudo resina flow. É muito rápido de trabalhar. É muito fácil. E a resina flow tem uma saturação interessante. Não fica cinza.
porque ela tem cor, tá? Então dá para fazer com resina flow. Agora nós vamos fazer uma readequação do contorno. Olha a posição do implante, que coisa interessante, né? Saindo no cíngulo, nem lingualizado, nem vestibularizado. Nós vamos agora marcar o contorno da gengiva e eu vou desgastar esse contorno, porque agora eu vou compensar a atrofia que vai existir. Então eu vou trazer a gengiva para baixo, agora, no enxerto. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos dar um degrauzinho aqui, nessa coroa provisória, igual ao degrau da junção semente-esmalte. Dá uma olhada que eu risquei de novo. Eu tenho um risco do contorno, aí eu fiz um risco e fiz um degrau. Olha o degrauzinho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tracionar o tecido com a sutura para que ele chegue nesse degrau. Esse tecido aqui, ele vai ficar abaixo desse aqui, tá? A gente está tunelizando, cuidado com técnicas de tunelização, cuidado com tunelizadores. Não são todos os modelos de tunelizadores que têm o perfil adequado para ser utilizado. Tá? Eu modifiquei alguns tunelizadores de uma empresa que chama ARTE. ARTE com H. Então, H-A-R-T-E. Eu não ganho R$1 dessa empresa, mas eles me disponibilizam um tunelizador que é interessante utilizar. Eu modifiquei, eles copiaram e agora está disponível. Tá? É uma empresa de Ribeirão Preto. Olha só. Estou fazendo, removi tecido conjuntivo pela técnica linear, removi tecido conjuntivo do palato, e agora eu vou fazer a inserção desse tecido conjuntivo. Veja que nós estamos fazendo tudo isso sem mexer com papila. Tá? A gente está fazendo a colocação do tecido conjuntivo sem mexer com papila. Agora eu venho, parafuso a minha coroa provisória e vou tracionar através de suturas tipo suspensório ou colchoeiro vertical, o tecido para baixo. Então, quando eu fecho o ponto de sutura, eu trago o contorno gengival para baixo. Olha só, que interessante. Eu vou manter esse contorno gengival baixo até o fim do trabalho. Eu vou manter esse contorno gengival baixo até a cerâmica final. Vamos ver como é que nós vamos terminar essa sutura aí, ó. Olha lá, olha que interessante que fica, ó. Olha o contorno gengival, como a gente termina, ó. Ó, todo o processo de cicatrização, amadurecimento, ossa-integração é feito com o contorno gengival mais baixo. Eu não falei que é a prótese que dá o finalzinho? Então, se você quer dar o finalzinho na prótese, por que você não aumenta um pouquinho a gengiva para depois você dar uma empurradinha nela? Essa é a forma mais precisa. Tá? Olha como é que a gente tem a preservação da anatomia alveolar aqui. Não quer dizer que a gente tem osso aqui. Eu não fiz enxerto ósseo. Esse osso foi remodelado. Mas o enxerto de tecido conjuntivo é o enxerto que tem eficácia para realmente manter o tecido em posição. Nós vamos fazer uma moldagem personalizada. Essa também foi uma dica de sábado, se eu não me engano. Vamos fazer uma moldagem personalizada. E o técnico vai pegar o modelo e vai desgastar a gengiva até que ela fique igual ao dente adjacente. E aí ele vai aplicar a cerâmica. E o segredo do contorno está aqui, ó, nesse degrau aqui, ó, que eu acho que eu tenho uma foto. Tenho sim. Ó, então eu vou instalar, eu vou ter uma leve isquemia e depois eu vou ter o tecido totalmente em posição. Isso dá previsibilidade na área estética. Então vamos revisar os princípios, ó. Extração minimamente traumática, sem mexer com papila. Implante bem posicionado, 4 milímetros acima do contorno gengival. Compensação da atrofia com acréscimo de tecido conjuntivo. Provisória com subcontorno. Moldagem e confecção da peça com o contorno adequado. Esse contorno, ele tem um degrauzinho aqui nesse primeiro milímetro, que é o contorno crítico. Esse degrauzinho aqui, ó, é a junção semente-esmalte no dente. Então você copia a natureza te entrega naturalidade. Tá? Olha só quais as suas influências como dentista ao trabalhar com perfil de emergência. Ó. Quando você está pensando na conexão protética, aqui na área do implante, você pode utilizar hexágono externo, hexágono interno e cone Morse e dar estabilidade mecânica.
Então, o cone Morse hoje é bastante conhecido por dar bastante estabilidade mecânica. Essa conexão realmente é mais estável, solta menos parafusos, tem menos problema mecânico. Não quer dizer que é um transtorno fazer hexágono externo, pelo contrário, funciona muito bem, mas o cone Morse veio para melhorar. Tá? Aqui no pescoço, o pescoço do intermediário, você está trabalhando com cone Morse, é muito interessante que você tenha no mínimo 2 milímetros de distância da tua peça protética até a mesa do implante. Se você tem esses 2 milímetros de distância, você tem preservação do tecido ósseo. Então, pensa o seguinte, qual que é o raciocínio aqui para o pescoço? Tudo que estiver saindo do implante tem que sair menor do que ele. Não interessa o teu modelo de implante, pode ser hexágono externo, interno, pode ser cone Morse. O cone Morse já é naturalmente assim. Hexágono externo, pega o teu instrumento de biologia lá, ó, disco de carborundo, monta a tua peça de cerâmica ou tua peça metalocerâmica no análogo, desgasta por fio de emergência até que ele fique menor do que o teu implante. Você vai ter preservação óssea. Isso é muito documentado como plataforma switch. Então, aqui você manda na estabilidade óssea. E aqui nessa outra parte, que é o contorno da coroa, você tem que copiar a raiz, tanto nessa parte do suporte, quanto nessa parte do contorno. O degrauzinho aqui é que faz com que a gengiva vá para o lugar. Então, na hora de você instalar, você vai comprimir essa gengiva vai entrar no contorno gengival adequado, e você vai ter previsibilidade estética. Olha só, esse é o dia da instalação da peça. A gente desparafusa, a gente tem um tecido que ainda está baixo, tá vendo? Ó? Aí a gente traz a nossa peça metalocerâmica, que foi feita com UCLA. Ainda acho que é o melhor componente para esse tipo de situação unitária. Aí não vejo componente de zircônia uma grande vantagem. Isso aqui não é remédio, é um sugador, tá? Eu estou usando uma seringuinha bem pequenininha para não atrapalhar a filmagem. Na verdade, estou usando a ponta de uma seringa no sugador. E aí eu estou parafusando de forma delicada, de forma devagar. Eu estou levando o contorno para a posição adequada. Isso aí, aqui eu vou ter uma gengiva espessa. Olha a posição do implante. Ó. Eu vou ter uma gengiva espessa, uma gengiva que tem um contorno idêntico ao dente adjacente, uma gengiva estável. Tá? Então agora a gente está dando torque. Esse é o aspecto final. Certo? Para a implantodontia, eu não vejo hoje a implantodontia sem o uso de técnicas de movimentação de tecido mole. Vocês viram, ó. Quando eu terminei meu mestrado em implanto, eu não sabia fazer incisões anteriores. E, na verdade, você acaba descobrindo que quase nunca você faz incisões anteriores, a não ser intrasulculares. Tá? Por quê? Porque essa estética gengival aí, essas pontas dessas papilas, elas são formadas durante o movimento de erupção dentária. Esse movimento nunca mais vai acontecer, a não ser que eles inventem um implante que rompe. Mas nunca mais vai acontecer. Então, se você não preservar, você vai perder. Tá? Papilas são dependentes de dentes. Então, você tem total previsibilidade se você tem um implante com 2 dentes adjacentes. A partir do momento que você já tem 2 implantes adjacentes, pode esperar perdas substanciais das papilas. Elas não aguentam. Não interessa a técnica. Ela é apoiada no dente, lá na inserção conjuntiva, que está lá no cemento. Tá? Então eu vou terminar com esse slide, mostrando um caso pouco invasivo, um caso em que nós mantivemos toda a preservação do arcabouço, da arquitetura do tecido gengival, através de técnicas conservadoras. Eu espero vocês, meus amigos que estão aqui na sala, meus amigos internautas, meus amigos dentistas, eu espero ter contribuído com vocês um pouquinho, eu espero ter gasto as minhas pregas vocais aqui com um objetivo nobre, que é ajudar vocês no desenvolvimento dessa profissão que é maravilhosa. Contem comigo sempre.
eu me sinto como... na verdade, acho que quando eu não estou perto de dentista, eu me sinto um peixinho fora d'água. Porque eu falo tanto de dente, penso tanto em dente, sou tão aficionado por dente que eu não sei praticamente fazer outra coisa. Eu sei fazer umas fotografias, mas odontológicas, né? Então, eu gosto de conversar de dente. Eu deixo de ver meu WhatsApp muitas vezes para ver meu direct, porque o direct, quem está lá é dentista me perguntando coisas. Infelizmente, o Instagram não permite mandar mensagens de áudio, então a tendinite aqui está feia, mas eu continuo firme. Tem dias que eu respondo mais de 300 perguntas, mas eu respondo feliz, eu respondo com uma satisfação de dever cumprido. Muito obrigado novamente, muito obrigado CRO do Rio de Janeiro, muito obrigado Brasil, muito obrigado cirurgiões dentistas. Bom, antes de encerrar e lhe passar o certificado, a gente vai fazer o sorteio que o Altair falou antes, aí você vai me ajudar, tá? Tá bom. Eu vou pedir aqui que os presentes, cada um pegue um número desse saquinho, que é para a gente sortear. Vai, pega o número aí. O meu nome está aí? Meu nome está aí? Marmelada isso aí. Dia 28 você vai. Vou nada, eu estou longe de casa. Pegou? São 2, tá? Tá, agora eu que pego? Isso. Beleza. Pronto, é só abrir? Pegou 2? Ah, eu tenho que pegar 2. Número 3 e número 2. Ó. Eu não ganharia também. Não ganharia também. Bom, agora eu vou falar alguns comentários. Foram um total de 2.741 pessoas alcançadas. A Gislaine Cristine Martins, muito bom. Pena que muitos colegas ainda resistem a utilizar isolamento absoluto. Fernanda Demasi, parabéns por mais essa iniciativa do Conselho. Quer que eu segure para você? Tá. Sorteio meio desorganizado. Agora eu vou passar a mão ao certificado, agradecer a sua presença em nome do CRO. E excelente aula, Heitor. Muito obrigada. Muito obrigado. Aqui são 2.